Ô, Então, Renatinha, oi, amore. a videoaula lá do quinhentismo também tá privada. Ontem à tarde eu mudei. Você já olhou depois? Ah, tá. Eu vou ver. Ontem à tarde eu mudei. Dê uma olhadinha. Se vocês hoje não conseguirem, aí vocês me dão um toque, tá? Manda aí uma mensagenzinha. Mas eu modifiquei lá todas para público agora, tá bom? Vamos lá. Nós vamos, então, aprender agora como substituir, tá? Os termos destacados, que são os substantivos, para os pronomes, substituir pelos pronomes oblíquos. Aqui, por exemplo, ó, eu vi a garota na praça. Então, a garota, que é aqui o meu substantivo, quando vocês forem estudar o ano que vem, vocês vão ver que isso aqui é um objeto direto, tá? Mas isso aqui nós não vamos estudar agora. Então, a garota vai ser substituído. Isso aqui está errado, deixa eu mudar aqui, que está errado este A. Eu vi. Então, vai ser substituído por um pronome oblíquo. Que pronome vai substituir? O a. Por que que é o a? Porque o a é feminino, assim como garota, e o a identifica que o pronome, né, está na terceira pessoa, como no caso aqui, ela. Se eu pudesse usar um pronome, seria eu vi ela. Mas por que que eu não posso usar o ela? Aí, às vezes, eu vejo alguém falar assim, não pode usar vi ela. Aí, a pessoa pergunta, por que que não pode usar viela? Aí a pessoa responde assim, porque viela é um beco sem saída. Gente, não tem nada a ver a justificativa aí de ser um beco sem saída, tá? Eu não posso usar viela, ou aliás, o ela, porque o ela não vai ocupar a posição de objeto direto, que é esse caso aqui, tá? Quem vê algo, algo aqui é um objeto direto. Então, ela não ocupa a posição de objeto direto. Aí estaria errado por essa condição, e não porque é um beco sem saída. Então, como é que eu vou substituir? Vou usar aqui, ó, o a, colocar aqui de outra cor para vocês gravarem, e aqui. Então, tanto faz eu usar antes do verbo, eu a vi na praça, tá? Que é o mais usado, quanto eu usar eu vi a na praça. Aqui tá certo também, segundo a gramática, tá? Mas a sonoridade fica estranha, então as pessoas preferem usar aqui a próclise, tá? Quando você tem um pronome oblíquo antes do verbo, se chama próclise. Se for após o verbo, como neste caso aqui, se chama ênclise, tá? Então, nós vamos usar aí a próclise ou a ênclise aí, porque as duas estão corretas. Aqui, ela observava o rapaz de longe. Então, o rapaz, que é aqui o meu substantivo, tá? Eles serão, ele será aí substituído pelo pronome equivalente, tá? Quem é o pronome equivalente a rapaz, que é terceira pessoa também, só que masculina, tá? Aqui é feminina e aqui é terceira pessoa do masculino, como se fosse ele, tá? Como se eu dissesse, ela observava ele, mas como eu disse, nem ele nem ela podem ocupar a posição aqui de objeto direto, tá? Então, por isso que não pode ser ele. Então, como fica? Eu vou substituir por o, tá? Que pode ser antes do verbo, como aí no primeiro exemplo, tá? Pode ser aqui, ela o observava de longe, ou pode ser depois do verbo, tá? Pode ser uma próclise antes, ou pode ser uma ênclise aqui após. Os dois estão corretos, tá? Aqui, a empresa projetou a casa, então eu vou substituir a casa pelo pronome. Qual é o pronome equivalente? É o a, tá? Como aqui no caso da garota, tá? Casa aí é terceira pessoa, no caso feminino, então você vai também substituir por a, que pode ser também após o verbo, aqui, como neste caso, após o verbo ou antes do verbo, tá? Por quê? Só vai existir casos em que a obrigatoriedade do pronome seja antes do verbo, que a gente vai estudar isso lá no segundo, não, segundo ano, quando houver uma palavra negativa, por exemplo, atrativa. Como se eu fizer, um exemplo é isso aqui, ó. Por exemplo, a empresa não a projetou, tá?
Neste caso aqui, se houvesse um não, tá? Um não, um nunca, um jamais, que são palavras negativas, aí, infelizmente, você não poderia usar o pronome, colocar o pronome após o verbo. Aí a obrigatoriedade seria do pronome oblíquo antes do verbo, tá? Por quê? Porque a gramática diz que partículas ou nomes negativos, como no caso do não, aqui poderia ser um não, um jamais, um nunca, um de forma nenhuma, essas palavras negativas, elas atraem para próximo de si, tá? O pronome, tá? Então, se houvesse, como nesse caso, aí teria que ser antes do verbo. Mas como aqui não há, então pode ser antes ou depois. Meu irmão comprou pastéis para mim. Então, meu irmão comprou-os, tá? Pode ser aqui após o verbo, comprou-os, ou pode ser também antes do verbo. Meu irmão os comprou para mim, tá? Então, nos dois casos, os dois casos estão corretos aí, antes ou depois do verbo. Pessoal, alguma dúvida aí para eu passar? Se não, podem perguntar, porque se eu passar para voltar fica mais complicado. Pode Tem não, passar, Renatinho. professora. Então, vamos lá. Tem não, Renatinho. Muito bem, então vamos lá. Vocês são bem estudiosos, né? Então, vamos lá. Se, porventura, eu quiser usar o li, como é que eu faço para usar o li, tá? Gente, tem que prestar atenção aqui, porque o li, ele só será usado quando eu for substituir termos que vierem acompanhados de preposição. Ó, tem que lembrar aí dessa regrinha, tá? Porque, ó, se você observar aqui, ó, aqui, por exemplo, o a, tá? Que foi substituído por a garota. Antes de garota, aqui não tem uma preposição. Aqui é um artigo, tá? Aqui é um artigo. Tanto é que se eu trocasse garota por garoto, o artigo aqui mudaria de o para o, tá? Aqui também é um artigo, o rapaz, tá? Então, este o aqui, assim como este a, eles são usados. Por que eu não posso usar li, né? Por que eu não posso, por exemplo, fazer uma construção assim? Ela lhe observava de longe, ou ela observava-lhe de longe. Por quê? Por que eu não posso usar o li? Importante aprender isso aí, tá? Porque eu já vi alguns alunos cometendo aí esse erro. Porque o rapaz, assim como a garota, não veio acompanhado de preposição, tá? Porque o a é uma preposição também, mas em que circunstâncias? Por exemplo, aqui seria uma preposição, por exemplo, se houvesse uma crase, tá? Que é esse acentinho aqui, ó, só para vocês entenderem. Vou apagar aqui. Se viesse assim, aí haveria uma fusão de um artigo com a preposição, mas não há, tá? Isso aqui, então, é um artigo definido. Então, quando tem artigos ou outras, pode ser um numeral, aqui poderia ser, por exemplo, eu vi duas garotas, eu vi aquelas garotas, eu vi muitas garotas. Então, não é só o artigo, poderia ser aqui um pronome indefinido, né? Muitas, algumas, inúmeras, tá? Várias. Poderia ser um numeral, né? 2, 10, 100, sei lá, qualquer um desses aí. Artigo, tá? Como no caso aqui. Poderia ser pronomes possessivos, tá? Aqui não cabe, né? Falar eu vi minha garota. Mas se fosse, por exemplo, aqui um outro termo, filha, por exemplo, né? Eu vi minha filha na praça. Eu vi sua filha na praça. Então, prestar atenção quando o termo grifado ou destacado, tá? Não vier acompanhado de preposição, é que você pode substituir pelo a ou o, tá? Agora, aqui é diferente, preste atenção aqui. A moça enviou um e-mail para a diretora. Preste atenção que nesta frase eu grifei e destaquei um e-mail. Aqui é um pronome indefinido. Onde é que é a preposição aqui? É aqui, ó, no para a diretora. Eu não destaquei essa parte, eu destaquei aqui. Então, se eu destaquei aqui, eu vou observar que aqui é a terceira pessoa, né? No caso aí, masculino, e-mail. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou substituir um e-mail pelo o. Aqui, ó. O ozinho aqui, ó. O ou pode ser assim também.
antes ou depois do verbo. Os dois estão corretos, como a gente viu lá no slide anterior. Então, por quê? Porque a substituição aqui é por um termo, tá? No caso aqui, e-mail, que é um substantivo, acompanhado de artigo. Então, você vai trocar por o. Ou a, se aqui fosse feminino. Agora, veja aqui a mesma frase, só que aqui eu não destaquei um e-mail. Aqui eu destaquei para a diretora, tá? E o para aí é uma preposição, tá? Por isso que você, se você não souber o que é preposição, vai ter que dar uma olhadinha na gramática, na internet também tem vários sites que podem explicar. Mas as mais usadas são o para, o com, o em, o de, o a, né? Também o a é uma preposição, o com, o sob também, mas nem tanto, o sem. Então, mas os mais usados são, nesse caso aqui, é o para, o a. Aqui, por exemplo, poderia ser assim, olha, deixa eu fazer aqui uma troca para vocês entenderem. Além do para, aqui poderia ser assim também, olha, a diretora, tá? Então, poderia ser tanto para a diretora, a moça enviou um e-mail para a diretora, quanto a moça enviou um e-mail à diretora. Por isso que este a aqui não é artigo. Por quê? Porque houve aqui fusão do a, um artigo, tá? Com o a, que é uma preposição. Quando você funde os dois, aí aparece aí um acentinho chamado acento grave, tá? Como é que eu sei? Só você inverter, trocar aqui a palavra diretora por uma palavra masculina e se surgir o ao, tá? Aí vai ser, aí você sabe que existe aí fusão de preposição com artigo. Por exemplo, se eu colocasse aqui, ó, ao diretor, tá? Então, a moça enviou um e-mail ao diretor. Olha aqui. Aqui é um a, no caso aqui, a preposição, e o o, que é o artigo. Então, só que no caso aqui, diretor é feminina, você fundiu dois as, tá? Você fundiu o a, que é a preposição, tá? Porque o verbo pede uma preposição, e também com um artigo, que é o artigo que acompanha a palavra diretora. Por isso que houve essa fusão aqui. Quando eu troco por uma palavra masculina, aí surge o ao para você identificar que houve junção de artigo com preposição, tá? Então, como vai ficar? Vai ficar assim, tá? A palavra grifada, eu vou até apagar aqui para não confundir vocês, tá? Para não ficar aí confuso. Então, o para a diretora vai ser substituído aqui pelo li. Olha, o li, vou colocar aqui em destaque, que pode ser antes ou depois do verbo, tá? Os dois casos estão corretos. Então, a moça lhe enviou um e-mail, veja que o e-mail aqui permanece, tá? E a moça enviou-lhe o e-mail, a mesma coisa. Aqui só a diferença é que um está antes do verbo e aqui, no caso, após o verbo. Mas nos dois casos estão corretos, tá? Então, por que que eu usei o li? Por conta aqui, para a diretora que foi substituída, porque há aqui uma preposição, o para, tá? Vamos aqui na próxima. Comprei flores para ela. Então, na primeira frase, eu quero que você substitua a palavra flores. Então, como vai ficar? Você vai colocar aqui, tá? Comprei as para ela. Ué, mas por que que nesse caso eu não fiz como aqui, tá? Porque aqui eu coloquei tanto antes do verbo e aqui eu coloquei após o verbo. Por que que nesse caso eu só coloquei após o verbo? Quem sabe isso aí para me dizer? Alguém sabe? Lara? E Larita? Oi, Renatinha, eu não sei não. Sabe Peraí. não? Não sei. Então, preste atenção, para vocês lembrarem disso quando forem escrever lá, produzir as redações de vocês, tá? Não posso, tá? Começar uma frase com pronome oblíquo. Então, se eu fizesse isso aqui, ó, por exemplo, se eu fizesse isso, as comprei para ela,
estaria errado, tá? Isso aqui não pode segundo a gramática, então eu vou até apagar, tá? Por isso que eu só fiz esta construção ali, comprei-as para ela, entenderam? Então, quando você tiver já o verbo iniciando uma oração, o pronome oblíquo obrigatoriamente deve vir depois dele, tá? Não pode vir antes. Aqui, neste caso aqui, eu já não grifei flores, tá? É a mesma frase, mas eu grifei, eu destaquei aqui a palavra, a expressão para ela, tá? Então, neste caso, eu vou ter que substituir o para ela por lhe, tá? Que da mesma forma como eu coloquei aqui na primeira oração, eu tenho que colocar após o verbo, tá? Eu não posso fazer a construção assim, lhe comprei flores, tá? Porque eu estarei iniciando aí a minha oração com pronome oblíquo, e que não pode, segundo a gramática, tá? Então, nesse caso aqui, você tem que fazer realmente dessa forma, colocando aí após o verbo. Alguma dúvida desse pedacinho aí? Não. Não, Renatinha. Então, vamos lá. Vou pedir agora, vamos ver agora quem vai me ajudar. Vou escolher aqui. Luigi! Cadê você, bonitão? Oi, Renatinha. Vamos lá. Como é que eu faço aqui, Luigi? Esta frase, como é que eu troco? Como é que eu substituo aí esse algum? Por li? Primeiro, é por li, preste atenção. Alguns é uma preposição? É? Oi, professor. Oi, calma, fala de novo, Renatinha. Ó, preste atenção aí. A palavra alguns está aí antes de garotos. Essa palavra é uma preposição? Acho que não. Não. Alguns é um pronome indefinido. Por que indefinido? Porque é uma quantidade indefinida. Eu não sei quantos garotos são. Não é preposição, tá? Se não é preposição, Luiz, eu posso substituir por li? Não. Não. Então, eu não posso. Então, eu já elimino o li. O li não pode ser usado aí nesse caso. Então, vamos lá. Alguns garotos, identifica que pessoa? É a primeira, segunda ou terceira? É a terceira. Pronto, terceira pessoa. Então, como ficaria? Agora, preste atenção que na aula anterior, olha isso aqui, ó. Olha esse Mzinho aqui. Lembra? Até grifou. Lembra. Pois é. Como é que vai ficar? Como é que o pronome oblíquo, no caso, seria os, pela lógica, mas não será os porque ele vai se transformar em que pronome aí? Por causa desse verbo que termina aí em M. Lembra? Calma aí, professora. Calma aí. Rapidinho. Tô calmada. Seria nos? Muito bem, Luíde. Merece um docinho, hein? Tô aqui anotando seu... Mas ele só passou aqui, hein? Merece uma paçoca. Então, vamos lá. Seria nos, ó. Então, vai ficar assim, ó. Eles avistaram-nos. Agora, se eu quiser, por exemplo, porque assim, muito bem, Luíde, tá certíssimo, tá? Se eu quisesse colocar o pronome oblíquo antes deste verbo, aí não seria, eu não usaria o nos, tá? Aí, nesse caso, seria o os. Aí seria assim, ó. Eles os avistaram. Entenderam? Eu só uso um nos se ele for usado após o verbo. Se ele for usado após o verbo, aí você vai usar o nos. Porque se você usar o nos aqui no lugar do os, o que dá a entender? É de que avistaram eu e ele. Aí seria para nós e não para garotos, tá? Então tem que ter cuidado com isso. Você só vai usar o nos, nesse caso aí, com o verbo terminando em M, se você usá-lo aí após o verbo, tá? Se for antes do verbo, você não vai usar o nos, aí você vai usar o os aí, normal. Vamos lá. Quem vai responder isso aqui para mim é... Deixa eu ver aqui. Maria Luísa Flores. Malu, você tá aí, amore? Uhum.
E aí, como fica para mim? Fala aí para mim essa frase aí, a seguinte. Ó, veja que eu grifei, tá? Presentes. Presentes da terceira pessoa, não é isso? Do plural. Como é que fica? Acho que é trouxeram. Oi? Fala um pouquinho mais alto aí. Trouxeram. Isso, muito bem, Malu. Gente, vocês vão me deixar pobre eu ficar comprando paçoca, hein? Vamos lá. Ó, trouxeram nos para Maria. Oi, Renatinha. Oi, quem é Lara? Aham. Fala, Lara. Por que trouxeram-nos? Por causa daqui, amor, e ó, o Mzinho. Viu? Igual aqui, ó. Viu que aqui tem um M, aqui também tem um M. Então, por isso que é trouxeram-nos. Vocês têm que prestar atenção na hora que for fazer a atividade, se o verbo vai terminar em M. É M-ão ou ON, tá? A gente viu lá nos slides. Eu vou até disponibilizar esses slides lá para vocês, tá? Vou deixar a aula gravada, vou postar e também vou deixar os slides para vocês revisarem, se tiverem dúvidas, tá? Então, se terminou em M, como nesse caso aqui de avistaram ou trouxeram, então você vai ter que usar aqui, tá? O nos, tá? Nos ou nas. No caso aqui é nos porque é masculino. Vamos lá. Então, trouxeram-nos para Maria. Mas se eu quiser colocar antes do verbo, eu posso, Lara? Eu posso fazer a construção assim, os trouxeram para Maria, como eu fiz aqui? Posso fazer isso? Acho que não. Por quê? Não, Renatinha. Por que que eu não posso, Porque não Yane? pode botar pronome oblíquo. Porque o quê? Não pode botar pronome oblíquo no começo da frase? Isso, muito bem, Yane e Lara. Não posso iniciar uma frase com pronome oblíquo, tá? Aqui eu posso, porque aqui eu começo com eles, então não tem problema, mas aqui não, tá? Aqui, obrigatoriamente, eu tenho que usar o nos, porque eu não posso aqui iniciar a minha oração com pronome oblíquo, tá? Vamos lá. E na próxima frase, que é a mesma, só que agora eu grifei, tá? Para Maria. Natan, me ajuda aqui, Natan. Como é que ficaria? Veja que tem um para aqui. Um para é uma preposição. Como é que eu vou substituir? Trouxeram. Oi? Pera. Trouxeram para Maria. Tá certo, parece. Acho que é porque eu não vi direito. Fala um pouquinho mais alto. Depois do trouxeram, eu vou colocar o quê? Trouxeram-nos. Ó, presta atenção. Ó, aqui tem um para. Qual é o pronome que eu coloco quando tem um para, que é uma preposição? Qual é? Que eu expliquei aí. Trouxeram-lhe. Isso, muito bem. Trouxeram-lhe presentes, tá? Por que que eu usei o li? Porque eu estou substituindo para Maria, tá? Neste caso aqui dessa oração, que eu substituí, que eu troquei, aliás, que eu grifei presentes, aí é nos, tá? Porque, no caso aqui, presentes não vem acompanhado de preposição, mas aqui não, aqui é diferente. Aqui e aí uma preposição acompanhando Maria, então é li. Não pode ser lhe trouxeram, tá? Porque no caso eu estaria começando a frase com o pronome oblíquo e eu não posso fazer isso. Alguma dúvida até então? Posso continuar ou tem alguém que tem dúvida e eu paro para explicar novamente? Por mim, pode continuar. Não. Então, Pode vamos continuar, Renatinha. Então, vamos lá. Pessoal, eu espero que eu sei que vocês não vão ficar com a câmera desligada e não prestar atenção, porque vai ser ruim para vocês, porque agora eu vou analisar os acertos, tá? Então, eu vou colocar lá as atividades valendo ponto e vou analisar acertos também, porque se eu não analisar, vocês vão acabar não prestando atenção aqui e aí fica complicado vocês aprenderem o assunto. Vamos lá.
Gente, tem uma construção que muita gente usa, né? No dia a dia, no coloquial, no informal, que passa despercebido, mas, segundo a gramática, não pode ser usado de forma formal, né? Em construções e etc. Então, vamos lá. Ó, quando é que eu posso usar o com nós e o com vós, tá? Por exemplo, vocês já ouviram alguém falar assim, você vai sair com nós? Alguém já ouviu isso aí? Eu já. 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 Pois Eu é, já, né? Você vai sair com nós, né? Já não falo nem nós, é nós, né? Vai sair com nós? Vem com nós, né? Pois é. Quando a gente fala isso na informalidade, passa despercebido, porque ninguém está lá reparando o que está certo ou está errado. Acaba que, né, passando despercebido. Mas, quando você for, né, construir lá o seu texto, se você, por exemplo, um dia for um orador, né, da sua turma aí, né, povo aí que vai formar, né, daqui, já estão no primeiro ano, né, daqui 2 anos, que aí vocês já não vão estar passando na pandemia, a não ser que surja mais vírus, né, que Deus o livre, mas eu não duvido mais nada. Aí vocês vão se formar bonitinhas, vão fazer uma festinha, né? Né, Lara? Lara vai colocar o vestido de gala, Ana Ribeiro, mas Marias Eduardas aí, Daniela. Até lá a gente já foi arrebatado, Renatinho. Ué, será que você já foi arrebatado? Eu O sei Ide não. vai estar lá galã, né? Com a sua gravatinha borboleta. Então, vamos lá. Então, vocês não vão, por exemplo, falar assim, sei lá, deixa eu ver uma construção que vocês poderiam usar. Deixa eu ver. Vocês vieram. Não dá certo. Mas não poderiam usar com nós, tá? Como é que eu poderia usar o com nós? Porque quando eu falo vem com nós, está errado. Como é que ficaria? Venha conosco, tá? Você estaria usando aí, ao invés de com nós, vai sair com nós? Né? Não, vai sair conosco, tá? Então, e como é que eu posso usar o com nós ou com vós? Só se o com nós e o com vós vierem, ó, acompanhadas, essas palavras vierem acompanhadas de mesmos ou dois, por exemplo, como aqui, tá? Ali, a bagagem seguirá com nós dois. Aí sim, aí está correto. Se você eliminar esse dois aqui, está errado. A bagagem seguirá com nós, tá? Aí não poderia ser com nós, aí teria que ser a bagagem seguirá conosco, tá? Como aqui. Então, nesse caso, você pode usar o com nós, tá? Aqui, preciso falar com vós mesmos. Está correto porque você usou aqui, que é chamado de palavra de reforço. Por isso, lindinhos, que quando vocês forem, né, escrever lá a redação de vocês, vocês não vão poder, por exemplo, usar o mesmo. A palavra mesmo ou mesmo assim. Por exemplo, o Brasil ainda está lutando com esse vírus, com o Covid, né? Aí você quer retomar a palavra Brasil. Aí você vai e coloca assim: o mesmo não disponibiliza de infraestrutura. Não pode, tá, fofos? Embora eu acho que vocês já tenham visto por aí, até, sei lá, em livros, não sei, mas não pode. Mesmo só pode ser usado assim, ou quando ele pode ser trocado pela palavra próprio, tá? No caso de mesmo, nesse caso que eu acabei de falar, não está correto, tá? Segundo a gramática. Então, aqui está certo por conta aí do acréscimo, tá? De mesmos e dois. Só nesse caso que está correto. Ok? Ok. E outra coisa, lá no quadrinho que eu mostrei, no anterior, tem os pronomes oblíquos tônicos, tá? Os pronomes oblíquos tônicos, que é o mim, é M-I-M, tá? Não é o me, que a gente às vezes pronuncia mim. É o M-I-M. O mim, o si, o ti, tá? Eles são chamados de pronomes oblíquos tônicos. Então, quando eles forem
postos em uma frase, eles têm que ser acompanhados de preposição, tá? Como aqui, ó. A decisão foi tomada sem mim. Ele caiu em si, finalmente. Cuidado para não errar isso aqui, tá? Tem gente fazendo construção desse tipo assim, ó. Ai, meu Deus, foi aí que eu caí em si. Como é que eu, primeira pessoa, caio em si, que é terceira? Então, ficaria, eu caí em mim, né? Foi aí que eu caí em mim, descobri todas as verdades. Se é para ele ou ela, ele caiu em si ou ela caiu em si. Então, veja que é um em. Por exemplo, se eu fizesse uma frase assim, aqui, por exemplo, quadro, fazer uma frase aqui para vocês, tá? Aqui, se eu fizesse aqui, ó, a decisão foi entre mim e ela, tá? Então, aqui, por que que o mim, tá? Foi usado aqui? Por causa do entre, tá? Então, vocês que não estiverem aí lembrando das preposições, devem estudar, porque você tem que saber que o mim, o ti, o si, tá? Eles são usados na frase só com o acompanhamento aí das preposições, tá bom? Nós já estamos aqui